sejam todos bem-vindos, eu sou a Mariana e hoje eu vim tirar uma dúvida aí de algumas pessoas. Será que a inteligência artificial entende de tarô? Então, não sei se vocês já ouviram falar, né, o chat GPT, e é ele que eu vou perguntar aqui, que é um chat que tá fazendo muito sucesso, que fala que responde tudo aí, praticamente um oráculo, né? Mas vamos aqui ver. Então eu tô aqui com a minha tela do computador aberta, eu vou ver se eu deixo as imagens aqui para vocês verem, né? Então vamos lá. Primeiro eu perguntei para ele como aprender tarô. Então eu fiz para ele perguntas que geralmente fazem para mim, as perguntas mais básicas, vamos dizer assim. Então eu perguntei para ele para ver o que ele respondeu e aí a gente vai ver se realmente faz sentido aí, se ele tá certo ou não. Então eu comecei perguntando como aprender tarô, ele começou inclusive me dando a resposta em espanhol, aí depois eu coloquei em português, e aí ele fala, existem muitas maneiras de aprender tarô. Aqui estão alguns passos que podem ajudar. Primeiro, consiga um baralho de tarô, né? Coerente, realmente interessante. Você tem que conseguir ter um tarô. Então, o primeiro passo é obter um baralho de tarô. Existem muitos baralhos disponíveis online, né? Em lojas online e também em lojas esotéricas, realmente. Isso é bem verdade. Só vocês verem os vídeos de unboxing aqui de quantos tarôs que eu compro, né? Então, existem infinidade de tarôs. Portanto, escolha um que chame sua atenção e com o qual você se sinta confortável. Bom, aí a gente entra numa outra questão, que é qual tarô é melhor para você. Isso, na verdade, é uma caminhada, é uma jornada. Isso pode variar de tempos em tempos, mas se você tá começando, pode ser que nem ele fala, um que chame a sua atenção. Pode ser que um que chame a sua atenção seja um tarô um pouquinho mais difícil, né? Mas se você conseguir ler ele, não tem problema. Só que geralmente a gente escolhe, né, os mais cheios de coisas e a gente não consegue ali muitas vezes ler. Eu já adquiri tarôs maravilhosos, mas que na hora ali de ler dá uma travada. Então, se você tá começando, o tarô mais indicado aí é o tarô de Waite ou tarôs ali que foram baseados no tarô de Waite, tá? Mas isso é uma conversa para um outro vídeo. Inclusive, muitas pessoas já me relataram que foram em lojas esotéricas e falaram, quero um tarô para ler. Aí a pessoa fala, todo mundo começa pelo de Marcega. E muita gente, inclusive, desiste por causa disso, porque o de Marcega não é o mais fácil, tá? O de Waite é baseado no de Marcega, mas o de Marcega definitivamente não é um tarô para quem está iniciando. Então procure ali algum tarô de Waite, qualquer serve. Tem vários aí no mercado. Se você procurar tarô de Waite, tem N tarôs de Waite. E segundo ponto aqui, familiarize-se com as cartas. Isso é um ponto super importante, independente do tarô que você tiver. Aí ele fala, depois de ter o seu baralho de tarô, reserve um tempo para examinar cada carta e se familiarizar com ela. Ele podia dar o meu curso, inclusive, porque é isso que eu falo para quem tá começando lá no Master Tarot. Antes de seguir aí nas aulas dos significados, olhe as cartas uma por uma, veja o que ela quer dizer. Aí ele continua aqui, leia a descrição de cada carta, acredita o nome ali, e tente entender o significado e o simbolismo por trás delas. Isso é, né? Que sentimento aquela carta passa, que elementos ela tem, dessa forma. Aí o terceiro ponto que ele coloca, aprenda os significados básicos das cartas. Comece aprendendo os significados básicos das cartas, como as cartas dos arcanos maiores e menores, bem como as diferentes cartas dentro de cada um desses grupos. Eu sempre começo pelos maiores, depois a gente vai para os menores, naipe a naipe. E sim, comece aprendendo os significados básicos. Então, aquele familiarizar-se com as cartas, que é olhar para as cartas, ver que ela tem o que eu chamo de conexão intuitiva. Depois você vai mais para a teoria. Quarto ponto aqui que ele coloca, pratique diariamente. Esse é outro exercício que eu também dou lá no Master Tarot, que é pratique todos os dias. Tire uma carta por dia e reflita sobre o que ela significa para você. Eu acho que ele fez meu curso. É isso que eu indico ali. Eu falo, tira uma carta e veja o que aconteceu durante o seu dia que tem a ver ali com aquela carta que você acha que tem a ver, né? À medida que você se sentir mais confiante, comece a tirar mais cartas e pratique diferentes tipos de leitura.
Perfeito método. Ponto número 5, procure recursos adicionais. Há muitos livros, sites e vídeos disponíveis que podem ajudá-los a aprender mais sobre tarô, com certeza. Procure recursos adicionais que possam complementar o seu aprendizado. Aqui mesmo no meu canal do YouTube eu tenho N mini cursos aqui de tarôs, falando dos significados e tudo mais. E no mercado também, existem vários livros aí falando sobre tarô. E a última dica aqui, número 6, junte-se a uma comunidade de tarô. Juntar-se a uma comunidade de tarô pode ser uma ótima maneira de aprender e crescer como leitor de tarô. Procure grupos online ou em sua comunidade local para se conectar com outros leitores de tarô e compartilhar conhecimentos e experiências. Inclusive, lá no Master Tarô a gente tem um grupo para fazer exatamente isso. Bom, outra pergunta aqui muito pertinente, né? Qual o melhor tarô para iniciar? Eu escrevi tarô, mas ele entendeu, ele é esperto. Aí ele fala, existem muitos baralhos de tarô diferentes disponíveis. A escolha do melhor baralho para iniciar pode variar de acordo com seu gosto pessoal. No entanto, algumas opções populares para iniciantes incluem Rider-Waite Tarô, que é o tarô de Waite, tá? O mesmo. Este é um dos baralhos de tarô mais populares e amplamente utilizados no mundo. Ele apresenta imagens simbólicas e claras que são fáceis de interpretar e é frequentemente recomendado para iniciantes. Exatamente, né? Não tenho nem o que falar. Segundo, tarô de Marcega. Já falei sobre o tarô de Marcega, né? Ele fala, esse é outro baralho de tarô popular, que ele é popular, que apresenta imagens simples e simbólicas. É uma ótima opção para iniciantes. Não, não é. Que desejam aprender a interpretar os símbolos do tarô. Não é. Para iniciantes eu não indico, tá? Inclusive, se tiver aluno meu aí que já teve aluno que falou, pelo amor de Deus, esse tarô de Marcega, comenta aqui. Terceiro, tarô de Crowley. É outro tarô que eu não indico também para iniciantes. Ele junta a astrologia, a cabala. Ele tem umas imagens, assim, muito abstratas. E eu falo, tem gente que ama, tem gente que não gosta de jeito nenhum. Mas vamos ver o que ele tá falando. Esse baralho de tarô foi criado pelo famoso ocultista Aleister Crowley. Na verdade, não é o tarô de Crowley, é o tarô de Thoth, tá? Inclusive é este aqui, que ele tem lá no Master Tarô também, tá? A gente estuda ele, estuda o tarô de Marcega, mas tudo em degraus conforme a dificuldade de cada tarô. Ele apresenta imagens complexas e simbólicas, então como que você fala que é para iniciante? E pode ser um pouco mais difícil de interpretar do que os outros baralhos, mas muitas pessoas o consideram fascinante e valioso para estudos avançados. Então não é para iniciante, né? Mas concordo com o que ele falou. É fascinante e valioso para quem quer aprofundar em seus estudos. Lembre-se de escolher um baralho que ressoe com você e que você gosta de usar. O baralho que você escolhe pode ter um impacto significativo na sua conexão com as cartas e na qualidade das suas leituras. Perfeito. É o que eu falo, às vezes a sua conexão com o tarô ele tem que conversar com você, ajudar muito. Mas que nem eu falo, isso é um processo, tá? Então eu perguntei qual tá melhor tarô para iniciar. Aí depois eu falei qual tarô mais fácil para iniciantes. Aí ele colocou, para iniciantes, o tarô de Rider-Waite, que é o tarô de Waite, é geralmente considerado mais fácil de aprender e usar. É um dos baralhos de tarô mais populares e amplamente usados no mundo, e muitos livros e recursos de aprendizado são baseados nesse baralho. As imagens claras e simbólicas das cartas facilitam a interpretação e a compreensão dos significados, tornando-a uma escolha ideal para iniciantes, realmente. Outro baralho que pode ser uma boa opção para iniciantes é o tarô de Marcega. Ele insiste. Este baralho é muito antigo e possui imagens simbólicas simples e claras. É que é muito simbólica, né? Até para dar um exemplo, quem não conhece, o tarô de Marcega, por exemplo, os arcanos menores, ó, eles vêm assim. Esse aqui é o 4 de ouros, ele vem 4 moedas. Agora, se a gente pegar do tarô de Waite, vou colocar aqui da tela o 4 de ouros, a gente vê uma pessoa que tá apegada a essas moedas. Então, ele te diz alguma coisa. Por isso que há uma diferença na dificuldade de aprendizado entre os dois tarôs, mas ele complementa. No entanto, alguns acreditam que a interpretação do tarô de Marcega pode ser um pouco mais difícil do que o do tarô de Rider-Waite. Realmente, por tudo isso que eu já expliquei. Aí ele fala, independente do baralho escolhido, é importante lembrar que o tarô é um processo contínuo de aprendizado e prática, e que a dedicação e estudo constantes são fundamentais para a compreensão profunda do tarô. É isso mesmo. Aí, uma pergunta aí também que todo mundo faz, que é
Como conectar as cartas do tarô? Vamos ver aqui o que ele fala. Conectar as cartas do tarô é importante para entender como as cartas se relacionam umas com as outras em uma leitura. Existem várias maneiras de conectar as cartas. E aqui estão algumas dicas, vamos ver. 1. Aprenda os significados das cartas individualmente. Antes de tentar conectar as cartas, é importante que você tenha uma compreensão clara dos significados de cada carta individualmente. Dedique algum tempo para estudar cada carta e suas interpretações possíveis. Perfeito, realmente, você tem que entender cada carta antes de tentar conectá-las. Aí a segunda dica aqui dele: observe as relações entre as cartas. Ao realizar uma leitura, observe as relações entre as cartas. Isso pode incluir a direção em que as cartas estão viradas, a posição em que as cartas foram colocadas na mesa e as cartas que estão próximas uma das outras. Ou que nem uma vez que uma pessoa me perguntou da personalidade de um paquerinha dela, e aí saíram duas rainhas de um lado, um homem no meio e duas rainhas do outro. Ali ficou muito claro pra mim que ele gostava de mulheres mais velhas. Porque ela era bem jovem e ela falava que o cara era jovem. Ela falou, nossa, não acredito, realmente ele gosta de mulheres mais velhas, né? Ele vive se relacionando com mulheres mais velhas e mostrava claramente ali um homem no meio cercado de mulheres mais velhas, né? Então tem essa questão do posicionamento das cartas e também, né, ali as cartas que estão próximas. Essas conexões podem ajudá-lo a entender como as cartas se relacionam e afetam umas às outras. Aí, a terceira dica, preste atenção às cores e às imagens. As cores e imagens das cartas do tarô também podem ajudá-lo a conectar as cartas. Por exemplo, se uma carta tem uma imagem semelhante à da outra em termos de cor ou simbolismo, isso pode indicar uma conexão ou uma mensagem semelhante, exatamente. Dando um exemplo aqui, às vezes a gente tem umas cartas, por exemplo, que são mais de espera, eremita, sacerdotisa, temperança, pô, sai as 3 cartas ali, tá indicando que a pessoa, né, tem que ter paciência, tem que esperar. A quarta dica aqui, leia a história das cartas. Muitos baralhos de tarô têm uma história ou tema por trás das cartas. Compreender a história ou tema pode ajudá-lo a conectar as cartas e entender melhor suas mensagens. Isso é, sempre leia os livrinhos que vem junto com os tarôs. Cada autor ali quer mostrar um aspecto daquela carta. Não é que é para você deixar de lado os significados básicos, mas é complementar, na verdade. Porque o tarô que você escolheu utilizar é aquele que fala melhor com você. Mas quando você aprende uma gama diferentes ali de tarô, você fica com muito mais recursos, muito mais vocabulários, mas é aquele tarô que está falando com você. Então conheça as histórias que os autores querem colocar. Geralmente é o que eu falo, a essência das cartas é a mesma. Eles só mostram a história daquela essência por um outro ângulo. E isso, de forma alguma, cancela ali o significado de um ou de outro tarô. Na verdade, eles se complementam, tá? Aí, a quinta dica, pratique, pratique, pratique. A conexão das cartas do tarô é algo que pode ser aprimorado com a prática, com certeza. À medida que você realiza mais leituras e se familiariza com o baralho que está usando, você se sentirá mais confortável em identificar conexões e padrões nas cartas. Então, nada melhor, na verdade, do que a própria prática. Aí, a outra pergunta, devo decorar os significados das cartas? É no início, né? Você decorar ali umas palavras-chave, ok, mas o importante é você sempre entender as cartas. Mas vamos ver o que ele fala aqui. Aí ele fala, não é necessário decorar o significado das cartas do tarô, embora isso possa ajudar a se familiarizar com o baralho e aprender suas mensagens mais rapidamente. No entanto, decorar o significado das cartas não é o mesmo que entendê-las de verdade. Então, assim, é pro começo ali, pra você ter uma noção do que aquela carta significa, qual que é a essência, até vai. Mas depois que você já tem essa familiaridade, você tem que realmente entender elas através, né, daqueles exercícios. Tira através da prática, através de tirar para você ali uma carta no seu dia a dia, ver o que tem relação, é muito mais a experiência que conta para você realmente entender. Mas vamos ver o que ele fala. Em vez de simplesmente decorar os significados, é importante que você dedique tempo para estudar as cartas e entender seus simbolismos e interpretações em um nível mais profundo. Isso envolve a compreensão da história
história e simbolismo do baralho que você está usando, bem como a compreensão de como as cartas se relacionam uma com as outras em uma leitura. Além disso, é importante lembrar que a interpretação do tarô é uma habilidade intuitiva, também tem a questão da intuição, que se desenvolve com a prática. À medida que você se torna mais confortável com o baralho e com as suas leituras, você se sentirá mais confiante em confiar em sua intuição e interpretar as mensagens das cartas com base na sua própria experiência e entendimento. Em resumo, em vez de apenas decorar os significados das cartas, é mais importante entender suas mensagens em um nível mais profundo e confiar em sua intuição ao interpretá-las em uma leitura. Perfeito, não tem nem o que falar. Aí agora uma pergunta polêmica. Muita gente, vem me procurar falando, você ensina a ver o futuro? Aí eu sempre falo, opa, vamos ver o que ele fala aqui. Às vezes eu olho pra essa resposta dele e falo, parece que fui eu que escrevi, mas não foi não. Aí aqui, como utilizar o tarô então para ver o meu futuro? Aí ele fala, o tarô pode ser usado como uma ferramenta para explorar possibilidades e tendências futuras. Mas é importante lembrar que o futuro é incerto e está sempre em constante mudança. O tarô pode ajudá-lo a ter uma ideia geral do que pode acontecer, mas não pode prever o futuro com precisão. Para usar o tarô para ver seu futuro, você pode fazer uma leitura de tarô, Às vezes ela é meio repetitivo, meio óbvio, não sei, fica estranho as frases dele. Você pode fazer uma leitura para si mesmo ou procurar um leitor de tarô experiente. Aqui estão algumas dicas para fazer uma leitura de tarô para ver seu futuro. Vamos ver. Defina uma intenção clara. Antes de começar a leitura, defina uma intenção clara para o que você deseja saber sobre o seu futuro. É importante formular perguntas específicas que possam ser respondidas pelas cartas. A minha abordagem de tarô é mais um tarô orientativo. As pessoas às vezes falam, vou encontrar o amor da minha vida. Eu sempre falo, não, vamos mudar a pergunta. Como você pode fazer? E é bem interessante, em qualquer leitura, a gente ter uma intenção bem clara. E às vezes eu não sei o que significa claro para algumas pessoas, mas é o que eu falo, foca bem a sua pergunta. Às vezes a pessoa vem, quero saber de amor, quero saber de trabalho, quero saber de espiritualidade, quero saber de dinheiro. Mas o que você quer saber de dinheiro? O que você quer saber de amor? Isso que é definir uma intenção clara. O que você quer exatamente. Segundo ponto, escolha o método de leitura. Existem várias maneiras de fazer uma leitura de tarô, incluindo leituras de 3 cartas, cruz celta, entre outros. Várias. Escolha o método que melhor se adapta à sua pergunta e ao seu nível de experiência. Perfeito. Terceira dica aqui, concentre-se nas cartas. Ao fazer uma leitura, concentre-se nas cartas e em suas mensagens. Analise as imagens e símbolos nas cartas para obter uma compreensão mais profunda de sua mensagem. Quarta dica, confie na sua intuição. Ao interpretar as cartas, confie em sua intuição e em sua própria compreensão do simbolismo das cartas. Lembre-se de que a interpretação das cartas é altamente pessoal e pode variar de acordo com a pessoa que as lê. Perfeito. Tem muita gente que fala assim pra mim, mas fulano interpretou a carta pra mim desse jeito, outro fulano interpretou daquele jeito. É o que eu falo, existe uma questão de sincronia entre o tarólogo e o consulente. Se você se familiarizou com um tarólogo específico, se você gostou dele, vá nele. Provavelmente há uma sincronia ali que a leitura dele vai fazer sentido pra você. As cartas não são rígidas, elas não têm um significado, nossa, é só isso, pronto, acabou. Existem N significados, N possibilidades. Então, por isso que a questão é você se familiarizar realmente com as cartas, Tem muita gente que começa a ficar lendo ali no livrinho, O melhor é você sentir a carta, porque assim você vai praticando também a sua intuição. Tem uma questão muito forte no tarô que é a de intuição. Um simbolismo ali te chama atenção. Muitas vezes. Uma sensação que aquela carta passa te chama atenção. Por isso que ele fala, confie na sua intuição. Mas você desenvolver a sua intuição em relação ao tarô é um processo também, tá? Aí a quinta dica, tome decisões baseadas em seus próprios desejos e objetivos. Lembre-se de que você é o mestre do seu próprio destino e que suas escolhas e ações têm um impacto significativo em seu futuro. Use as informações da leitura de tarô para tomar decisões informadas ou conscientes, vamos pensar, e escolher caminhos que estejam alinhados com seus próprios desejos e objetivos. Ele respondeu, mas ele respondeu realmente aí de você ler o tarô de uma forma mais orientativa, que nem veja os seus desejos. Isso é sempre que eu falo, veja o que a pessoa realmente deseja. Ela quer aquilo. Às vezes tem gente que vem e fica perguntando do outro. O tarô é uma ferramenta para você
conhecer os seus potenciais. Então, aproveita isso. Aí, outra pergunta aí também, essa mais genérica, que é: para que serve o tarô? Aí ele responde: o tarô é uma ferramenta que pode ser usada para muitos propósitos diferentes, dependendo da perspectiva de quem o usa. Aqui estão algumas das principais finalidades para as quais o tarô é utilizado. Primeiro aqui, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas usam o tarô como uma ferramenta para explorar a si mesmas, suas emoções, crenças e desafios pessoais. O tarô pode ser usado como um espelho que reflete o interior de uma pessoa, ajudando a se compreender melhor e a desenvolver a si mesma. Eu acho uma ferramenta, na verdade, maravilhosa para isso. Segundo ponto, tomada de decisões. O tarô pode ser usado para obter informações e orientação ao tomar decisões importantes. Eu já usei muito o tarô para isso. Ele pode ajudar a esclarecer uma situação, fornecer novas perspectivas e ajudar a identificar opções e consequências possíveis. Terceiro, orientação espiritual. O tarô pode ser usado como uma ferramenta para obter orientação espiritual e conectar-se com o divino ou com o universo. Muitas pessoas usam o tarô como uma forma de meditação e oração, e dá sim. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né, quer ter mais força, você pode meditar sobre a carta da força, né? Olhar para ela, ver a sensação que ela passa para você. Então, é uma ótima ferramenta para isso também. Quarto tópico aqui, aconselhamento e terapia. O tarô pode ser usado por terapeutas e conselheiros como uma ferramenta para ajudar seus clientes a explorar questões emocionais e encontrar soluções para seus problemas. O tarô pode ajudar a fornecer insights e perspectivas úteis para a terapia. Isso é o que eu chamo, né, do tarô orientativo. E o quinto tópico aqui, entretenimento. Finalmente, muitas pessoas usam o tarô simplesmente como uma forma de entretenimento ou diversão. A leitura do tarô pode ser uma forma fascinante de explorar os mistérios da vida e experimentar a magia e a intuição. Esse eu nunca usei só para entretenimento. Aliás, quando eu comecei eu usava. As minhas amigas ficavam assustadíssimas. Mas hoje eu uso para todos os outros tópicos. Aí outra pergunta também é: quanto tempo demora para aprender tarô? Aí ele responde: o tempo que leva para aprender tarô varia de pessoa para pessoa e depende de vários fatores, como a quantidade de tempo que você se dedica à prática, a sua familiaridade com os simbolismos e arquétipos representados nas cartas e sua capacidade de se conectar com a intuição. Alguns iniciantes podem começar a fazer leituras básicas de tarô em algumas semanas ou meses, enquanto outras podem precisar de mais tempo para desenvolver sua compreensão e habilidades. O mais importante é manter uma prática consistente e se comprometer a estudar e praticar regularmente. Inclusive, isso é bem interessante, porque que nem lá no Master Tarot, as pessoas elas têm 3 anos de acesso a gravações de todas as aulas, e é um curso até considerado longo, e tem pessoas que demoram 6 meses para concluir. 6 meses que eu falo que é um tempo curto. Tem gente que tá 1 ano e meio e tá começando agora a ler. Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa, tá? E é o que eu sempre falo, não se comparem. Eu sempre falo para os alunos, vai no seu ritmo. Isso que é importante, você ir no seu ritmo, ir desenvolvendo sua conexão, sua intuição. E eu vejo que os que mais se dedicam realmente ali aos estudos e a fazerem os exercícios propostos são os que mais conseguem realmente ali ter uma conexão melhor com as cartas. Mas é claro que não é geral, isso, né, de forma alguma é generalizado, porque depende muito, varia aí de pessoa para pessoa. Aí ele ainda dá aqui umas sugestões para acelerar o processo de aprendizagem. Aí ele repete, né, estude os significados das cartas. Para começar a ler tarô é importante estudar os significados básicos de cada carta. Há muitos livros, cursos e recursos online que podem ajudá-lo a aprender os significados das cartas. 2. Pratique com regularidade. A prática é fundamental para desenvolver suas habilidades de leitura de tarô. Faça leituras para si mesmo e para outras pessoas com frequência e tente usar diferentes métodos de leitura. 3. Desenvolva sua intuição. O tarô é uma ferramenta que requer tanto conhecimento como intuição. Para se tornar um bom leitor de tarô, é importante desenvolver a sua intuição e aprender a confiar nela. 4. Encontrar um mentor.
ou grupo de estudo. Participar de um grupo de estudo ou encontrar um mentor pode ser útil para aprender tarô. Isso pode fornecer uma comunidade de apoio e ajudá-lo a obter o feedback e orientação em sua prática. Lembre-se que o aprendizado do tarô é um processo contínuo e que sempre há mais para aprender e explorar. Dedique-se à prática e esteja aberto a aprender e a crescer à medida que você continua a trabalhar com as cartas. Tudo os significados básicos, mas também, né, se conecte a elas. Prática, ele sempre fala aqui de prática, da intuição. Ele é um robô, mas ele fala de intuição, né? E aqui também encontre um mentor ou grupo de estudo, porque aqui pode acelerar o seu processo de aprendizagem. Bom, e a última pergunta aqui, que é essa, que acho que é a pergunta que, nossa, toda semana alguém pergunta isso pra mim. Preciso ser vidente pra ler tarô? Não, você não precisa ser vidente pra ler tarô. Parece eu falando. O tarô é uma ferramenta que pode ser aprendida e praticada por qualquer pessoa, independentemente de ter habilidades psíquicas ou dons especiais. Enquanto algumas pessoas podem ter uma sensibilidade natural para trabalhar com as cartas de tarô, a maioria das pessoas precisa estudar e praticar para se tornar um bom leitor de tarô. É importante lembrar que o tarô é uma combinação de simbolismo, arquétipos, interpretação e intuição. E o desenvolvimento dessas habilidades pode levar tempo e prática. Um bom leitor de tarô usa as cartas como uma ferramenta para obter insights e orientação, e não como uma forma de prever o futuro ou ter acesso às informações psíquicas secretas. Ele fez meu curso, eu tenho certeza que ele fez meu curso. A prática do tarô pode ajudá-lo a se conectar com sua intuição e a desenvolver habilidades de observação e interpretação, mas não é necessário ter habilidades psíquicas especiais para ser um bom leitor de tarô. Então essas foram as perguntas que eu fiz aqui pro chat. E, aliás, ele fez o meu curso, mas ele não entendeu só que o tarô de Marcega não é um tarô de iniciantes, que não é tão simples de ler assim como ele acha que é. Eu fiz minhas considerações, concordo com várias coisas que ele falou, inclusive a maioria. E se você quiser aprender tarô dessa forma, com todo esse conteúdo aqui que ele falou, né, eu tenho um curso que é praticamente isso que ele falou, que é o Master Tarot. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você quiser que eu pergunte mais coisas aqui para inteligência artificial e ver que se a resposta dele faz sentido ou não, deixa aqui nos comentários também, que eu gravo outro vídeo falando sobre isso. E lembra também, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, se inscreve no canal, compartilha, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!